meu nome é Raquel Isadora Miranda, eu sou da Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, sou do 8º ano, tenho 12 anos, faço parte do Clube de Ciências e Cientistas do Jardim. Minha orientadora é Diana Chauri e o meu trabalho é avaliação do uso de diferentes estágios de maturação da banana nanica e meio alternativo para cultivo in vitro de orquídeas. A banana é uma fruta mundialmente consumida, tanto que faz parte do ranking mundial com milhões de toneladas produzidas por ano. Ela é nutritiva, contém fibras e antioxidantes. A orquídea que eu uso no meu projeto é a orquídea Dendrobium nobilis Lindl, mais conhecida como olho de boneca. Essa orquídea é uma orquídea asiática que foi trazida para o Brasil e se acostumou muito bem com os climas frios do sul do país. E ela é uma das orquídeas mais populares do país, ocupando posição de destaque no mercado de plântulas de corte de vaso. O cultivo in vitro de orquídeas foi feito por causa que as sementes das orquídeas são exalbuminosas. Significa que elas não contêm nutrientes reserva, então elas precisam do auxílio do fungo micorriza para poder se propagar na natureza. Mas esse fungo acaba não tendo por causa de muitos agroquímicos aplicados em plantações. Então as orquídeas começaram a ser cultivadas em frascos com meios industriais, que são muito caros, como o meio Knudsen. Então, no meu projeto eu utilizo um meio mais barateado criado pelo Clube de Ciências e Cientistas do Jardim. O objetivo do trabalho é encontrar um estágio de maturação da banana nanica para o desenvolvimento in vitro da orquídea Dendrobium nobilis Lindl. Para iniciar o trabalho, foram lavados os frascos juntamente com as tampas metálicas. Logo após, foram colocados filtros de papel nas tampas para que a água do meio pudesse evaporar e voltar para o meio. E então, foram comprados os 7 estágios de maturação da banana nanica, que seriam divididos do T1 ao T7, em 7 tratamentos. E mais tarde, todos os ingredientes foram pesados, como açúcar, bocache, carvão ativado, agar e as bananas. E eles foram colocados fora o agar em um liquidificador com acrescentamento de água destilada para poder triturar o meio de cultura. Depois dele ser triturado, foram colocados em um becker e foi colocado no bico de Bunsen. A partir de que o meio atingiu o ponto de fervura, foi acrescentado o agar. O agar é um geleificante. É como se fosse uma gelatina incolor, só que feita de algas marinhas avermelhadas. E ele mantém o meio consistente. Após isso, o pH do meio foi ajustado, com o pH de 5,6, utilizando o vinagre para ácido e o bicarbonato para básico. A partir disso, o meio de cultura foi distribuído nos frascos e eles foram levados para a autoclave. Depois de serem retirados da autoclavagem, eles ficaram nas bancadas durante a noite para que o meio pudesse esfriar. Durante a manhã, as bancadas foram lavadas e higienizadas com álcool e hipoclorito. E os frascos foram limpos e flambados, levados para dentro da cuba onde aconteceu a inserção das sementes. Dentro da cuba se localiza uma lâmpada incandescente amarela, que aquece a cuba, agitando as moléculas e evitando a entrada do ar frio que contém a contaminação. Depois, os frascos foram retirados da cuba, flambados novamente e lacrados com plástico filme. Então, eles foram levados para a sala de vegetação, aonde são feitas todas as análises semanais, para saber se germinou, não germinou ou está contaminado. Alguns estágios de maturação interferiu diretamente nos índices de germinação das sementes das orquídeas. Por exemplo, os 3 primeiros estágios de maturação da banana nanica, o T1, T2 e T3. Pôde-se perceber que a plântula teve uma germinação, após um tempo ela acabou. Encontrei elas amarelas e morrendo. Os tratamentos das bananas um pouco mais amarelas, como o T4 e o T5, apresentam germinação e as plântulas estão verdes. Já nos tratamentos T6 e T7, a germinação foi na mesma velocidade dos demais tratamentos, mas pôde-se perceber que as plântulas estão mais verdes e se desenvolvendo mais rapidamente em maior quantidade. Stancato et al. 2008 encontrou resultados positivos para meio de cultura alternativo contendo NPK 10, 30 e 20 e em polpa de banana, submetendo sementes da Miltonia spectabilis Lindl. Et al. 2006 constatou que todos os meios de cultura contendo carvão obtiveram maior incremento da massa fresca total. Segundo Pedroso de Moraes et al. 2009, a utilização de frutas no meio de cultura serve como complemento dos meios de cultura, contendo ou não fertilizantes, principalmente em relação de fontes de sais e potássios, filomônios e fosfatos. Conclusão: as bananas mais maduras apresentaram maior vigor de plântulas, quando comparados aos demais tratamentos. E esse é meu projeto. Muito obrigada pela atenção.